Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui no Contatos Imediatos Educacionais, que é uma iniciativa autônoma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Carmo, da Rede Pública de Educação Básica de Porto Alegre. Esse programa é uma tentativa, né, com muita energia de toda a equipe diretiva, grupo de professores, para ficar um pouco mais perto em tempos de pandemia, na qual seguimos isolados na medida do possível, mas com a escola de portas fechadas para aulas presenciais, o que não quer dizer que grupos de professoras e professores como é o nosso não esteja trabalhando e provavelmente trabalhando até mais, porque o acúmulo de informações online é algo impensado, né? Até esse momento que a gente teve que se deparar com ele. Nessa semana que se comemora o Dia do Índio, que foi ontem, nós temos uma programação muito especial para conversar sobre alguns temas relevantes, porque todos os temas na questão indígena são relevantes, mas específicos, com convidadas muito especiais. Hoje nós estamos com a Amanda, que está aqui para trazer um estudo muito importante sobre a relação de tribos indígenas, especialmente os Caingangue, com a ditadura terrível, né, que tivemos no Brasil e em toda a América Latina. Amanda, bom dia, muito obrigado pela tua disposição de estar aqui conosco. Bom dia, André. Eu agradeço a toda a comunidade escolar pelo convite e pela oportunidade de poder dividir com vocês um pouco do que eu estudei, um pouco sobre essa história que ainda falta muito ser contada, né, entre nós não indígenas. Exato. Então, Amanda é licenciada em História e a dissertação, a pesquisa, né, que ela recém terminou, sobre povos indígenas e ditaduras de segurança nacional no Cone Sul, o caso dos Caingangue no Rio Grande do Sul, no período de 1963 a 1988. Então, é um pouquinho antes, né, do golpe de 64, que iniciou essa última ditadura profunda e terrível, cujas consequências nós sofremos até hoje, até um pouquinho depois, né, ela acabou ali em 84, 85, 88 é a Constituição. Nós teremos também algumas dicas de materiais didáticos no link na descrição aqui desse vídeo, tem um link de um e-book que a Amanda participou, um e-book muito bonito, muito legal. A Amanda escreveu o capítulo 7, que é sobre a questão da luta indígena. Ela também vai comentar um pouquinho. Para quem está vendo esse vídeo depois, né, esse aqui é o nosso índice. Para quem está vendo agora, já sabe mais ou menos o que a gente vai falar. Tem conceitos muito importantes sobre o trabalho da Amanda. Eu vou dizendo enquanto o pessoal chega, já passo a palavra para ela. O resumo também está na descrição, mas nós temos ali conceitos como ditadura, genocídio, etnocídio, naturalmente, porque isso faz parte de uma ditadura, embora estejamos vivendo um genocídio também agora, terrorismo, colonialidade, né, que é um termo muito importante a ser tratado, porque ele permeia todas as nossas relações, especialmente no Brasil. E nós temos também termos com muita esperança, né, que são da articulação, que é uma resistência, né, que a Amanda vai falar sobre os Caingangue, mas que os povos indígenas nos dão essa lição todos os dias, articulações corpo-território, que é algo também muito interessante. Amanda, dei essa introdução assim, enquanto o pessoal chega, para a gente saber do que vai falar, mas agora te passo a palavra e já te pergunto, assim, para começo, como afinal tu chegou nesse assunto, né? Se ele te é familiar, se tu foi chamada por ele, como é que tu te colocou nesse assunto tão duro, assim, tão importante? Então, assim, a minha história com essa temática já tem aí uns 7 anos, mais ou menos, agora, 8 anos. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ouvir pessoas que foram ex-presos políticos e perseguidos pela ditadura brasileira darem depoimentos sobre suas experiências, né? E eu sabia, assim, digamos, pela escola, tinha tido algum contato com o que tinha sido a ditadura no Brasil e sabia que, digamos, era um período ruim, era a impressão que eu tinha desse período, mas eu nunca, é muito diferente quando tu vê as pessoas reais, quando tu passa a olhar para a história a partir de pessoas reais. E eu fiquei tão movida com aquilo e ao mesmo tempo tão indignada de que eu
tinha demorado 16 anos para saber que aquilo tinha acontecido daquela forma no meu país, tão perto de mim. Eu sentia como se tivessem me negado uma história que também era minha, porque afinal é a nossa história. Então, eu decidi cursar História na universidade porque eu queria estudar o período da ditadura no Brasil. E daí, durante o meu tempo na universidade, na graduação, eu tive colegas indígenas na história e tive a oportunidade, junto com outros colegas, de fazer uma cadeira na antropologia e visitar pela primeira vez uma aldeia indígena aqui de Porto Alegre, a aldeia Mibiá-Guarani, ali da Lomba do Pinheiro. E, assim, o contato com as pessoas indígenas mudou completamente o meu mundo, assim, a minha visão sobre a vida, sobre as coisas, sobre o que é o valor das coisas. E ouvindo muitos colegas e também com o meu contato que eu passei a ter com as comunidades Caigangue, eu achei que era importante eu juntar os dois temas, porque com a Comissão Nacional da Verdade, no seu relatório final, ela estabeleceu que pelo menos 8.000 indígenas tinham morrido em decorrência de ações diretas ou indiretas da ditadura. Mas o que eu não sabia é que a Comissão Nacional da Verdade só estudou 10 povos, e o Brasil tem mais de 300 povos indígenas. Então, se com 10 povos a estimativa é 8.000, qual não é a estimativa real, né? E isso me provocou a querer compreender, principalmente aqui, né, na região do Rio Grande do Sul, que também é uma região que muita gente acha que não existem mais indígenas, porque houve todo um processo de branqueamento e colonização europeia, mas a verdade é que não, que existem muitos indígenas, diferentes povos, no mínimo o Rio Grande do Sul tem 4 povos indígenas diferentes, e são pessoas extremamente ativas e presentes no nosso dia a dia, então eu decidi pesquisar isso por causa desses contatos. Incrível, incrível. Esse teu relato acho que já é histórico, Amanda, porque tu consegue resumir a importância de políticas públicas, né, num país em relação com a identidade do seu povo, e o seu povo é a Amanda, sou eu, é quem está nos assistindo agora. Porque só o que tu falou, né, no teu ensino médio, tu ter tido a oportunidade de escutar ex-presos, e isso já ter mudado a vida da menina Amanda com 16 anos, que iniciativa que essa escola teve, esses professores que convidaram essas pessoas tiveram, e a oportunidade disso poder acontecer no país livremente, né? Isso já é marcante. Depois, olhar, a tua frase, né? Olhar para a história através do relato de pessoas reais. Então, essa história poder ser contada por essas pessoas sem elas sofrerem represálias. Hoje já voltam a sofrer, né? Mas nesse período que tu tinha 16 anos, a gente vivia num outro país, né? Tu entrar na universidade, ter colegas indígenas, o que é isso? Isso aconteceu recentemente, né? Um país que os indígenas estão há mais de 500 anos. O teu relato de ser colega desses indígenas, isso mudar a tua vida também, e depois tu poder visitar a aldeia e mudar a tua perspectiva, essas tuas poucas frases, elas são um relato teu, né? Uma historiadora, fundamentais. Então, que bom que isso já está gravado aqui. E aproveito para ler os comentários aqui das meninas colegas que dizem algo nesse respeito. A Lisiane, que é a nossa vice-diretora, professora de matemática, que dá todo o apoio, né, como direção da escola para que a gente faça isso. Ela diz: bom dia, por isso considero tão importante a visita anual dos nossos alunos às comunidades indígenas. Há mais ou menos 3 anos nós vamos à aldeia que tu mencionou. Eles têm a Semana Cultural e nós levamos, né, turmas para lá, um movimento muito, muito lindo. E nossos alunos, que são da região da Restinga, eles imediatamente, muitos deles se reconhecem automaticamente lá. Então é um processo maravilhoso de se ver em silêncio, né? Que é o que o Krenak falou ontem no Roda Viva. E, por último, o comentário da Carol, a Carol, nossa professora de artes, é quem produz tudo isso aqui, um agradecimento público aqui, com muita ênfase, a Carol, né, que trabalha duro para isso aqui acontecer. Ela diz: muito bom a Amanda ter aceitado participar da nossa live, compartilhar um pouquinho desse seu estudo, muito obrigado, coraçõezinhos. A professora Ana diz: que maravilha. Números são fundamentais. Tu falou 8.000, né, de uma comissão da verdade, que foi arrasada nesse governo, né,
de 8 mil indígenas mortos, assassinados, de 10 povos, nós temos mais de 300 no Brasil. Eu estou fazendo esse resumo porque é tão importante o que tu falou e tem gente que está chegando agora, né? Então, a gente precisa, tem a responsabilidade de cada vez mais falar tudo isso. Te devolvo agora a palavra porque tu tem tanta... Esse teu texto é tão importante, né? Então, para a gente entrar direto aí no assunto que aconteceu com os Caigangue, né, aqui no Cone Sul. Então, primeiro eu acho que situar um pouco o contexto dos Caigangue ali nos anos, até os anos 60, né, quando começa a ditadura. Os Caigangue são um povo indígena classificado pelos etnólogos dentro do grupo Macro-G, que é um dos grupos, em termos linguísticos, consegue se identificar mais antigos que habitam a região que hoje é o Brasil e o sul da América do Sul, né? E eles são, enfim, um povo bastante numeroso. Eles são, acho que, o segundo ou terceiro povo indígena mais numeroso do Brasil. Só no Rio Grande do Sul são cerca, acho que ali no censo de 2010, de mais ou menos 20 mil indivíduos Caigangue. E, historicamente, eles habitam as regiões que existiam as florestas de araucárias, né? Os Caigangue são tidos como, historicamente, como os principais responsáveis pela disseminação e pelo cultivo da floresta de araucária. Então, ali toda a região do norte, noroeste do estado, a região de serra, e parte do litoral, principalmente nas épocas de verão, era território dos Caigangue, e de outros grupos indígenas também, como os Xoklengue, enfim. E o que acontece é que quando se inicia a república no Brasil, né, quando acaba a monarquia, existe todo um trabalho feito pelo exército, pelo Marechal Rondon, de, enfim, criar políticas públicas voltadas para os povos indígenas. E daí se cria o primeiro órgão indigenista do país, que é o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, que naquele momento se chamava Serviço de Proteção aos Índios e Identificação de Trabalhadores Nacionais. O que isso significava na prática? Que era um órgão que servia para identificar onde tinham povos indígenas, entrar em contato com eles e aldeá-los, criar reservas, né, impedir a sua livre circulação no território que eles sempre circularam, para que, com o tempo, eles se desenvolvessem, né, na visão deles, isso era desenvolvimento, como mão de obra nacional, ou mão de obra para trabalhar, enfim, no desenvolvimento da agricultura no interior do país. E os Caigangue começaram a sofrer esse processo de convencimento de aldeamento, né, porque era um pouco isso, foi vindo com a imigração italiana, alemã, isso foi aumentando, e cada vez mais os indígenas foram sendo, né, digamos assim, confinados em espaços específicos do seu antigo território, que era muito mais amplo. Hoje nós temos algumas das aldeias mais antigas, eu acho, já demarcadas, que são no norte e noroeste do estado, como a aldeia de Nonoai, a terra indígena da Guarita, Cacique Doble, Ligeiro, que são terras indígenas demarcadas, caigangues, que foram demarcadas no início do século XX, como territórios grandes, num certo acordo entre o Estado brasileiro e os povos indígenas. Mas o que acontecia é que, com o Serviço de Proteção ao Índio, tu tinha servidores públicos que deveriam trabalhar na assistência e na educação desses indígenas para que eles se tornassem trabalhadores que contribuíssem para a economia nacional. O que, na prática, significava que os indígenas Caigangue, durante ali os anos 30, 40 e 50, sofreram um processo de escravização. Existiam grandes lavouras coletivas dentro dessas áreas indígenas e é relatado por vários Caigangues esse tempo como tempo da escravidão, tempo das turmas, que eram esses coletivos de indígenas que eram levados para trabalhar nessas grandes lavouras durante um período, né?
e também como o tempo do panelão. Isso porque, como eles tinham que passar o tempo todo trabalhando na lavoura, tu não tinha quem fizesse necessariamente uma alimentação balanceada dentro da sua casa. Tu tinha alguém que era o responsável por fazer um tipo de ensopado num caldeirão, num panelão enorme, e as pessoas eram levadas para fazer uma fila e comerem aquele ensopado ou uma polenta, e era uma refeição por dia. Então, era realmente um período muito difícil. E o que acontece em 63, e por isso o marco do meu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, é que tenta-se fazer uma reforma agrária em prol dos trabalhadores sem terra que estavam aqui, porque o Rio Grande do Sul vivia esse problema. Tu tinha várias pessoas que não tinham terras, que não tinham do que viver e tinham que trabalhar por preços muito pífios em terras que já pertenciam às outras pessoas. E o que acontece é que parte dessa tentativa de reforma agrária se dá em cima de terras indígenas. E esse é conhecido pelos indígenas como o tempo da intrusão. Tu acaba tendo muitos conflitos entre agricultores, né, que os indígenas chamavam de colonos, porque muitos eram descendentes mesmo de imigrantes, e os próprios Caigangue. E isso causa muita violência e muita disputa interna das terras, né? Sem falar que os Caigangue também nunca viam o dinheiro e as benesses que eram obtidos pelo SPI com a venda dos produtos que eles colhiam, que eles cultivavam. Em 67, né, ironicamente, ali muito perto do período da ditadura em que tu vai ter uma série de movimentos sociais que vai dar em 68 com a reação que a ditadura vai querer fazer de fechar ainda mais, de endurecer ainda mais o regime, tu tem os Caigangue também denunciando numa comissão parlamentar de inquérito essa opressão que eles viviam, e daí tu tem a extinção do SPI, porque daí o Brasil ficou muito mal visto no exterior, mais ou menos como está acontecendo agora, por violar os direitos humanos dos povos indígenas e não prestar uma série, digamos assim, de assistências para uma vida digna mínima. E daí tu tem o fim do SPI, mas tu tem a criação de um novo órgão indigenista, que é a FUNAI. A Fundação Nacional do Índio foi criada na ditadura e existe até hoje, mesmo na democracia, como o principal órgão indigenista. O fato da FUNAI ter sido criada durante a ditadura implicou em coisas bastante difíceis. Por exemplo, a FUNAI é um órgão que nasceu militarizado. Os principais cargos da FUNAI eram ocupados exclusivamente por militares, e isso se dava por causa das características da ditadura, que se via como um regime inspirado na doutrina de segurança nacional e desenvolvimento. E esse binômio de segurança nacional e desenvolvimento afetou profundamente a vida dos povos indígenas e dos Caigangue, porque em relação ao desenvolvimento, se eles não queriam aquele tipo de desenvolvimento, ou, por exemplo, se eles não quisessem a implementação de barragens de hidrelétricas dentro dos seus territórios, ou não quisessem cultivar soja, porque, por exemplo, a monocultura da soja foi introduzida nos anos 70 dentro dos territórios indígenas, pelo próprio Estado, né? Então, se não quisessem, se opusessem, eles eram julgados como empecilhos para o progresso e julgados em cima de conceitos extremamente preconceituosos que a gente vê até hoje, como, esses indígenas não querem trabalhar, eles são preguiçosos, eles são bêbados, eles são burros, eles não sabem usar a terra direito, o que é um absurdo, né? Porque, enfim, eles estão aqui há milhões de anos, milhares de anos, eles sabem muito bem como usar a terra sem prejudicar ela para continuar tendo comida sempre, e não só para lucrar, né? E a questão da segurança nacional é porque quando eles passam de forma mais evidente a enfrentar essa ditadura, eles são classificados como inimigos internos, como subversivos, como pessoas que estão sendo manipuladas por comunistas ou por padres comunistas, né? Então, também sempre essa coisa, acho que é importante dizer,
que até a Constituição de 88, os indígenas não eram cidadãos brasileiros. Eles não tinham os mesmos direitos que as outras pessoas que viviam no Brasil. Eles eram vistos como relativamente responsáveis, que é a forma que a gente se refere legalmente a pessoas que são menores de idade, porque elas não podem responder completamente pelos seus atos, porque elas estão numa fase de desenvolvimento cognitivo, enfim. E os indígenas, mesmo que tu tivesse 60 anos, mesmo que tu fosse uma liderança extremamente respeitada dentro do teu povo, para o Estado brasileiro você era como se fosse um menor de idade. Você não tinha a responsabilidade de fazer nada por você mesmo, e quem respondia por você era o Estado. E isso gerou muitos problemas, como, por exemplo, os indígenas não podiam sair, os caigangues não podiam sair de dentro das suas terras sem uma autorização do chefe do que era chamado na época o posto indígena, que era a casa, digamos assim, do funcionário da FUNAI dentro da aldeia indígena, né? Sempre tinha que pedir autorização para isso. E, querendo ou não, ao longo desse processo, os caigangues sofreram com perdas de terra, cooptação de lideranças, violência física brutal por parte de servidores públicos e da sociedade civil, que muitas vezes abria espaço para latifundiários, entre outras coisas. Mas acho que é importante falar também que os caigangues em nenhum momento se tornaram passivos ou se vitimizaram. É claro que eles foram vítimas de crimes e, digamos, de várias violências, mas eles são seres muito ativos e protagonistas dessa história. A primeira retomada de terra indígena no Brasil foi feita pelos caigangue. A primeira, acho que foi Rio das Cobras, no Paraná, com a liderança o Ângelo Cretan, que é uma liderança histórica dos caigangue, fez a primeira retomada de terra, e depois Nonoaia, aqui no norte do Rio Grande do Sul, com a liderança também do Nelson Xangré, que era o cacique na época, fizeram um dos maiores movimentos de retomada e autodemarcação de terras que o país já teve, né? Então, a luta dos caigangue nesse cenário de luta por direitos indígenas, luta pelo direito à demarcação das suas terras, a sua cultura, a sua língua, é histórico também. Muito bom, Amanda, muito bom a gente terminar esse teu relato, esse relato de agora, né, com a resistência, com a retomada. Ontem a gente conversou também com a Cristina aqui, também mestre em História, com um assunto, esse tema, né, das questões indígenas, e falamos sobre a retomada da Ponta do Arado, na zona sul aqui de Porto Alegre, isso que nesse momento está acontecendo, né, não sabemos se os guaranis nesse momento têm acesso ao poço artesiano lá para pegar água, ou se os seguranças da iniciativa privada estão lá proibindo eles ou não. E tu passou aqui por aquilo que a gente falava, né, que era o terrorismo, o genocídio, o etnocídio da ditadura brasileira. Só imaginar aqui por onde tu passou, que foram o trabalho o trabalho forçado, a escravidão, a fome, serem considerados incapazes, uma tortura sem fim, fora as mortes, né? Temos aqui mais alguns comentários, em seguida a gente fala, já passou 23 minutos, a gente vai até meio-dia, a gente fala do material didático, pode ser? Claro. Então tá, a Fancy, nossa diretora, está aqui, obrigado Fancy, né, como diretora, ela também que está no espírito de tudo isso aqui. Bom dia, André e Amanda. A Bruna, nossa colega de língua inglesa, um trabalho muito importante no SOI, diz: bom dia, muito importante todas essas informações para entender a história dos indígenas no Brasil e entender a situação desses povos hoje em dia. O Marco Melo, nosso colega da rede de história, um cara que não para de lutar também, está sempre inventando coisas, então é muito importante ter o Marco aqui conosco, um abraço para ele. Bom dia, ótima programação dos contatos imediatos educacionais, sempre ótimos temas e convidadas. A Carol, né, nossa professora de artes, produtora aqui disso tudo, muito importante essa abordagem histórica. A Bruna diz, importante discutir na escola a relação dos indígenas com a terra e a relação que nós temos estabelecido com ela, com a terra, além de poder linkar com a segurança alimentar. A Amanda também falou que é o sopão, né, Amanda? Quando eles estavam lá presos, formados como mão de obra barata ou escrava, a alimentação péssima que recebiam. A Elaine, nossa professora de geografia, também um trabalho incrível no SOI, diz: bom dia, que bom podermos aprender sobre este grupo que geograficamente está tão próximo e que infelizmente sabemos tão pouco. A Vilma Nogueira de Castro, nossa colega também, faz um trabalho incrível na EJA,
dá bom dia, e o Marco Melo coloca aqui uma mensagem para ti, Amanda, nosso colega de História da Rede. Os caigangues são um povo que foram levados de diferentes formas, como tu bem explicou, a um nível de integração na sociedade circundante maior do que os guaranis, por exemplo. Tu poderia, acho que traçar um paralelo entre esses povos e a diferença diante da ação repressiva do Estado? Com certeza, assim, obrigada pela pergunta, Marco. Em primeiro lugar, acho que é isso, né? Ressaltar a diversidade e a diferença dos povos indígenas, inclusive nas suas experiências com o Estado, com a repressão e da forma de se relacionar com tudo, né? Os caigangue e os guaranis são muito diferentes, né? E o que é perceptível, por exemplo, nessa história, é que os caigangue, por exemplo, eles têm a guerra tinha um papel bastante importante na sociedade caigangue, sempre teve, e a disputa política, o que acontecia quando, né, digamos assim, duas lideranças, surgiu uma nova liderança dentro da aldeia, e essas lideranças faziam uma disputa política, muitas vezes, para não acontecer a guerra, isso antes da colonização, né, essas lideranças se separavam, criavam-se dois grupos, né, aqueles que achavam que uma liderança era melhor seguiam uma, e seguiam a outra, porque eles tinham um território amplo para agir. Com a questão de serem cada vez mais forçados pelo Estado brasileiro a ficarem em terras muito reduzidas, onde isso não pode acontecer, e por ser um grupo muito populoso e guerreiro, no sentido de ter tido muitos enfrentamentos com o Estado, os caigangue talvez tenham sido mais alvo dessas políticas do que os guarani, até porque os guaranis têm cosmovisões, né, já que a gente ouviu no Roda Viva o Ailton falar que a cosmovisão é isso, é mais do que apenas a tua forma de ver, ser, existir no mundo, é muito complexo de explicar, mas a cosmovisão guarani, ela não se pauta tanto nesse tipo de enfrentamento, como para os caigangue a vida é essencial, né, isso move eles. E os guaranis acabaram conseguindo, através do seu hábito de não seria nomadismo, mas essa coisa de caminhar, né, pelas suas regiões, pelo seu território mais amplo, né, trocar de aldeias, trocar de terras, era mais difícil do Estado conseguir encontrá-los e fazer esse movimento de forçá-los ao aldeamento, como foi com os caigangue. E isso a gente vê também, digamos assim, as consequências desse processo é que existem mais terras caigangue demarcadas do que terras Mibiá-Guarani aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. O que não significa que as terras não sejam dos Mibiá-Guarani, né? Então, sempre tem esses aspectos complexos de que o Estado vai tentando tomar para si essas terras, né? Então, acho que... E daí, por ser um grupo mais populoso e todas essas características, no meu trabalho, os caigangue apareciam muito mais nas fontes citados do que os guarani. Então, por exemplo, o papel da escola indígena, né? Os caigangue têm escola dentro das aldeias desde os anos 40. E os guarani vão ter escola dentro das aldeias a partir dos anos 2000, porque eles quiseram as escolas. As escolas não foram impostas a eles. E no caso dos caigangue, a escola foi colocada como forma de impedir a tentativa de resistência, né? Então, as crianças eram proibidas de falar o caigangue, elas eram obrigadas a falar o português, elas não podiam questionar certas coisas, né? Que elas sofriam diversas represálias, e a escola servia um pouco como isso, assim, mas, né, de novo, a nossa cultura é algo que a gente pratica muitas vezes, independente das repressões que sejam colocadas, a gente encontra formas de continuar sendo como é. Justamente, perfeito. Essa tua resposta perfeita e a pergunta do Marco. Lembram como tu citou o Ailton Krenak ontem no Roda Viva, né? Ele diz claramente, eu quero mundos plurais, dizendo que a palavra índio, por mais que o conceito tenha uma história e foi escolhido em algum momento, né, pela própria comunidade indígena para se autodenominar, mas que a diversidade é enorme, e aqui a diferença entre
caigangues e guaranis fica explícita, e nem por isso, né, um povo originário tem menos ou mais valor que o outro, mas todo o conceito é super potente. Tem um comentário que não entrou da nossa professora de história, Carmen, tá? Então ela mandou aqui no particular, porque esta plataforma aqui, né, que é o Facebook, proibiu ela, durante 24 horas, de comentar, porque ela colocou um vídeo em homenagem ao Dia do Índio, que aparecem indígenas sem roupa, e aí o Facebook fez esse favor, né? Também já passei por isso. Então, né, ao não entender nada, ela disse que já fez a denúncia para o Ministério Público, mas talvez o Facebook seja ainda maior do que qualquer Ministério Público, né? Mas ela quis dizer que ela teve na aldeia com os alunos 2 vezes também, que foi incrível. Amanda, a gente já chegou em meia hora, mas é importante tu falar pelo menos 1 minutinho sobre o material didático que tu participa, porque também é uma oportunidade dos professores poderem utilizar, né? É um e-book. Eu vou tentar colocar ele aqui na tela enquanto tu explica um pouquinho, tu escreveu o capítulo 7 desse livro, né? Então, é um e-book de autoria coletiva, né, do pessoal que fez toda uma pesquisa, um projeto sobre a questão das lutas no campo, e principalmente ali durante o período da ditadura, né, que é esse e-book paradidático, chamado Histórias de Lutas pela Terra no Brasil. A gente aborda ali dos anos 60, mais ou menos a década de 80, período que se passa a ditadura brasileira, e a intenção era justamente tentar abordar diferentes experiências na luta pela terra, na história do Brasil desse período, né? Então a gente vai ter capítulos sobre a luta das comunidades quilombolas, a luta do movimento sem terra e a luta dos povos indígenas, que foi o capítulo que eu escrevi, o capítulo número 7, assim, e a recém saiu e é um e-book gratuito, né? Então fica a sugestão do material, caso queiram ter, né, um pouco uma pincelada e ideias de como trabalhar em aula sobre essas temáticas. Excelente, está aqui o capítulo 7, Essa Terra Tem Dono, entre aspas, né, a luta dos povos indígenas durante a ditadura, farto, material iconográfico aqui, é um livro muito bonito mesmo, fotos, mapas, muitas referências. Está à disposição, o link está na descrição desse vídeo, e o contato com a Amanda está aí, né? Quem precisar pode mandar mensagem para a escola, e a gente faz esses contatos. Muito legal. Tem mais aqui 2 comentários. Maria Fernanda Viegas, bom dia, colegas, parabéns por esse diálogo de várias aprendizagens. Se der tempo, comenta sobre as resistências linguísticas nesse contexto todo. A Bruna diz parabéns a todos os envolvidos nos contatos imediatos, vai ter formação para alunos e alunas, pois pais e profs sobre história e cultura indígena. Vocês, para finalizar, tu quer comentar aqui da Maria Fernanda, resistência linguística, Amanda? Eu acho que ali no final da ditadura, os caigangue, por exemplo, conseguiram pautar e construir de forma, digamos assim, os indígenas aprenderam muito a subverter o que o Estado deseja deles, né? Então, a FUNAI, no fim dos anos 70, queria implementar um programa bilíngue, né, de educação dentro das escolas indígenas, e para isso ela queria formar professores, né, monitores bilíngues, então ela selecionava alguns jovens indígenas, que inclusive hoje são grandes professores. Ontem mesmo, no Falas da Terra da Globo, o Bruno Caigangue, que, digamos, é fruto desse processo também, pode falar um pouco sobre a educação indígena, ele que é o primeiro doutor em educação da URGS Caigangue, né? E no início eles queriam muito para poder que esses monitores pudessem ensinar melhor o português para as crianças aprenderem mais rápido, para que elas parassem logo de falar o caigangue. E muito pelo contrário, as pessoas que tiveram essa formação, como a Andila Inácio Caigangue, ela, que é uma grande professora também até hoje, eles conseguiram subverter isso e fortalecer cada vez mais a língua caigangue na educação das suas crianças, né? Sem falar, o Brasil tem mais de 300 povos indígenas e mais de 270 línguas indígenas que são faladas até hoje. Então, a língua, a nossa forma de falar sobre o mundo, de se expressar, é algo essencial para a gente vivenciar a nossa cultura, né? Então,
isso para os povos indígenas definitivamente também é uma parte bastante importante. Perfeito. Tem um projeto do Instituto Federal da Restinga, né, o IFE ali da Restinga, tem um canal no YouTube, depois eu posso colocar também na descrição, que eles fazem essa questão trazem, né, uma pesquisa, então tem vídeos ali de professores de Guarani, de Yorubá, de Swahili, muito legal. Ou seja, há trabalhos por toda a parte, né, mais uma vez a importância do poder público fomentando esses trabalhos, precisamos recuperar, né, a normalidade desse fomento. A Carol dizendo aqui que está emocionada, acho que todos ficamos. Para terminar essa nossa conversa contigo, Amanda, e essa semana que tem 2 entrevistas, depois a Carol vai colocar mais materiais, né, mas entrevistas foi com a Cristina e contigo, já que amanhã é feriado, a gente precisa descansar. Vamos acabar com um trechinho do Ailton ontem no Roda Viva, a última resposta dele também, para a gente acabar com bastante emoção. Daí depois a gente se despede, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver esse pedacinho aqui aqui. Se ilumina. E então queria que você falasse um pouco da alegria de viver que está em tudo isto que fazemos e dessa perspectiva do testemunho que você dá. Snick, você sabe muito bem que a alegria é a prova dos 9. Então, a vida por ser esse dom tão indescritível, incontível, ele não pode ser recebido de outra maneira, senão com contentamento, alegria e uma resposta criativa para o sentido de uma dança cósmica. Se você fosse chamado para uma dança cósmica, você ia ficar cabisbaixo ou você ia sair saltitante? Maravilhoso, maravilhoso. Com isso, nosso programa chegou ao fim. Ficamos com o Krenak, mas não queremos a Vera Magalhães, né? Amanda, muito obrigado. Tua palavra final, por favor. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, né, dada por todos vocês, todo esse esforço que tem que ser reconhecido, né, em tempos tão complicados, em condições tão difíceis e extremamente pressionados, insistir em falar desses assuntos que são importantes e que são importantes para todos nós. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Nós que agradecemos, um parabéns enorme pelo teu trabalho. Todo esse trabalho é uma luta, é uma resistência, né? É uma jovem estudante, uma mulher, mostrando a força do estudo, da ciência, do amor, da resistência. Então, realmente, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, e aqui vai o parabéns e muito obrigado para essas outras mulheres da equipe pedagógica da escola, que com toda a sua energia ajudam a colocar tudo isso aqui de pé. Então, realmente, estamos na resistência através da educação, como sempre. Gente, obrigado, aproveitem o feriado de amanhã e seguimos resistindo, porque uma hora isso vai passar. Abraço a todos e a todas.